vai sondar alguns aspectos daquilo que nos incomoda. E agora eu falo daquilo que nos incomoda como seres humanos. O incômodo, ele tem como um objetivo nos fazer nos movimentar. A dor, o incômodo, ela serve como algo para impulsionar a sua ação. Então a dor ou o mal, se a gente for falar em termos filosóficos agora, tem a função de nos mover, nos impulsionar para a direção de alguma coisa ou para algum estado. Quando estado eu falo condição. E o que acontece hoje em dia é que nós não temos mais incômodos. Hoje tudo consegue ser de alguma forma tolerável, vamos assim dizer. Isso é uma consequência direta da própria democracia. A democracia, ela aborda a ideia de um governo para todos, por todos. E o que eu quero, e aonde eu quero chegar, vai muito além de os aspectos negativos dessa falta de incômodo, dessa falta de dor, que de certa maneira enfraquece nosso espírito. Isso quando nós buscamos desenvolver-se, né? Desenvolver-se espiritualmente, desenvolver-se mentalmente, desenvolver-se fisicamente. E aí envolve a prática do exercício físico, a prática do levantamento de pesos, por exemplo, que é uma maneira de nos incomodar, né? O levantamento de peso é uma maneira de colocar nosso corpo diante de um incômodo por um período de tempo, e período de tempo esse que vai fortalecer nosso corpo, se respeitada o descanso adequado e a ingestão de água e de alimentos proporcionais. Nós estamos vivendo uma sociedade onde não há mais incômodos, né? As pessoas não querem mais se sentir incomodadas. Elas buscam a todo tempo uma anestesia dos incômodos. O que é uma anestesia? É basicamente uma forma de não sentir o incômodo. E eu consigo entender, como cristão, eu acredito que você também que me ouve também de que nós precisamos encarar o incômodo, encarar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz mal, ou que a priori, né, ou à primeira vista parece nos fazer mal, mas futuramente vai nos fortalecer, vai nos fazer crescer como pessoas, como seres celestiais, como Deus disse, né, como cidadãos dos céus, usando já uma linguagem bastante um linguajar bastante comum nos meios religiosos, principalmente protestantes. E essa falta dessa sociedade que nós temos presenciado, essa falta essa aversão ao incômodo, àquilo que nos traz dor, que é incômodo, né? Está muito relacionado àquilo que nós estamos nos transformando. Nós estamos transformando em uma sociedade
efeminada em todos os sentidos. E agora a gente entra na questão do feminismo e de como a mulher tomou o seu lugar, ou melhor dizendo, fizeram com que as mulheres tomassem o seu lugar. A ideia de que ela deva tomar o lugar dela, como se houvesse uma dívida, né, por a mulher ter ficado em casa no início dos anos 30, dos anos 20, cuidando da família, gerenciando o lar, cuidando do marido, como se isso fosse um demérito, como se elas fossem menores por isso, né? Mas, enfim, não vou devagar para esse tema agora, mas nós vamos continuar falando sobre isso. A questão maior é que nós estamos sofrendo uma engenharia social onde os papéis estão iguais para homens e mulheres. Hoje há mais mulheres donas de lares do que homens, né, pais de família. Há mais mães de família do que pais de família, porque essa engenharia social colocou na mente das mulheres que elas precisam também trabalhar, fazer uma faculdade, ser bem desenvolvida economicamente. E eu tenho visto, por experiência própria, por trabalhar com uma dezena de mulheres todos os dias, trabalho numa área onde é predominantemente maior o público feminino. Eu vejo o quão elas são frustradas por priorizarem suas carreiras ao invés de seus relacionamentos e suas famílias. É terrível você encontrar pessoas esclarecidas, são mulheres inteligentes, não podemos deixar isso claro, mas que compraram uma ideia falaciosa de que a prioridade deveria ser estudo, faculdade, desenvolvimento de carreira, ao invés de fazer o que uma mulher pode melhor fazer, que é cuidar do lar, dos filhos e do marido. Isso demonstra um abismo entre o ideal que puseram na mente delas e o real, que é para o que as mulheres foram criadas fisiologicamente. As mulheres foram fisiologicamente criadas para fazerem o melhor na criação dos filhos, no cuidado do marido e no gerenciamento do lar. Então é difícil você negar a realidade, ou melhor, não é difícil você negar a realidade, o difícil é você negar a consequência da realidade. Então nós temos visto cada vez menos casamentos, uma redução populacional bem nessa decorrência. Você simplesmente desestimulou de forma indireta o casamento e a maternidade, porque as mulheres compraram de novo a ideia de que só elas sofrem, porque elas têm que carregar 9 meses, porque elas têm que trocar fralda, porque elas têm que cuidar quando fica doente, toda aquela ladainha, como se isso fosse regra única e exclusiva, como se não houvesse exceções. E as mulheres criminalizaram, eu vou chegar ao absurdo de dizer isso, elas criminalizaram a maternidade. Isso é sem precedentes. Eu não consigo me lembrar agora de nenhum período da história onde alguma coisa nesse sentido já ocorreu. Porque as mulheres, quando querem ter filhos, são aquelas que, não é o momento, eu tenho que ter uma estabilidade financeira, conseguir um dinheiro, eu tenho que me formar primeiro. E acabam perdendo o prime, né? Acabam perdendo
timing, na verdade, eu acho que essa que é a melhor palavra para ser usada, quando elas priorizam a sua vida profissional. A mulher tem um período fértil muito curto, a gravidez só se torna segura até os 27 anos. Passou disso, já é uma gravidez considerada de risco, porque é uma gravidez de pessoa geriátrica, né? De idosos, segundo os especialistas. Então, existe uma falta de conhecimento, de desenvolvimento muito grande dentro das pessoas, uma carência de discernimento, de propósito, de por que eu sou assim, de onde eu vim, para onde vou, quem eu sou. Falta identidade nas pessoas. E eu só consigo correlacionar isso à ideia de que é a secularização. As pessoas perderam o sacro, né, vamos assim dizer, aquilo que é santo. Elas se profanaram com a secularização, retirando Deus do centro e retirando também de si os seus papéis, os papéis que Deus estabeleceu para cada um. O homem, lá no princípio, como o provedor, aquele que traz o sustento ao lar, e a mulher como aquela que é ajudadora, aquela que está do lado auxiliando, é aquela que está sempre presente. E hoje é uma competição de egos. Inflaram-se os egos das mulheres, colocando na mão delas premissas, prerrogativas, onde uma medida protetiva, por exemplo, pode ocorrer simplesmente baseada na palavra, no testemunho de uma mulher. Isso nunca aconteceu na história. Eu sei que pode soar ruim, de forma machista, se é que alguém ainda acha que eu não seja isso, enfim, não vem ao caso. Basicamente, a mulher pode pedir uma medida protetiva, pode pedir que a lei, que o Estado, um mecanismo de força, coaja um homem a não se aproximar dela, simplesmente porque ela disse que se sentiu ameaçada pelo homem, por ele ser homem, por exemplo. É uma questão séria, é uma questão grave, e que as pessoas realmente aceitaram tudo de bandeja e acham que está tudo bem, sendo que não está. Esse bate-papo, pessoal, ele está sendo um pouco mais longo, porque é um tema muito relevante, não dá para discorrer ele em pouco tempo, então desculpas para quem gosta de vídeos um pouquinho mais curtos. Nós somos agora um produto de uma engenharia, se você ainda não percebeu. Nós somos produtos de uma engenharia. Nós deixamos de ser humano, eu diria que é um meta-humano hoje. Nós somos um produto de várias engenharias, e dentro delas eu posso citar a engenharia social, no caso dos relacionamentos, a engenharia alimentar, através da comida que chega aos nossos pratos, através dos grãos transgênicos, através da água reciclada que nós temos através dos sistemas de tratamento de rede de esgoto. Existe uma engenharia e ela tem, parece, objetivos nessa engenharia. Ela não, quem implementa essa agenda, que é a desconstrução da sociedade como nós conhecemos. Ou melhor, a desconstrução da sociedade como Deus estabeleceu. Dito isto, não existe a possibilidade de que essa agenda seja boa, que tais medidas como essa sejam boas. Porque é perpetrada por alguém que quer destruir, que quer acabar com aquilo que Deus estabeleceu.
Isso é muito sério, isso é muito perigoso, porque o fim geralmente é desastroso de medidas como essa, né, de ideias que são vendidas pela mídia como legais, né? A quem se lembra, no início dos anos 90, a mídia patrocinava casais que se separavam, se divorciavam, né? As revistas de fofoca, enfim. Era como se houvesse uma premiação por cada divórcio, como se fosse algo bom. Olha, fulano de tal deixou o casamento, a mulher agora pode escolher, né? Eles pintaram isso como algo bom, como algo positivo. E agora nós estamos colhendo no início dos anos, melhor dizendo, no início dos anos 2000, daqui para então, de lá para então, as consequências dessa engenharia social. Eu não sei como vai acabar, não sei quando vai acabar, mas uma coisa eu tenho feito, tenho buscado aqui no canal, é alertar as pessoas sobre como nós estamos cada vez menos livres e menos independentes. E eu não consigo falar de liberdade e independência sem falar de aspectos como esse, onde pessoas têm sido postas umas contra as outras. Isso chama subversão. É algo que acontecia geralmente, unicamente exclusivo na política. Pessoas de espectros políticos diferentes, elas embatiam, né, em ideias, elas se debatiam e embatiam em ideias, havia um embate de ideias. Agora isso mudou para lares, para pessoas dentro de casa, e eu não consigo enxergar isso como não sendo resultado de uma engenharia perversa, que atinge a todos nós, uma política perversa, essa é a melhor palavra. Então nós temos que voltar a falar de política, de políticas que têm sido adotadas, que não foram consultada a opinião pública, não foi consultada, melhor dizendo, a opinião pública, e tudo isso tem sido aprovado, tudo isso tem sido, melhor dizendo, amplificado, né? Isso tem sido visto como algo bom, mas não é, porque nunca houve. Quando a gente quer fazer uma coisa que nunca aconteceu na história, geralmente isso acaba mal, isso acaba ruim, porque o Criador, agora eu tenho que usar uma linguagem até um pouco mais mística ou esotérica, queira você interpretar da maneira que quiser, o Criador não estabeleceu esse padrão que nós temos adotado ultimamente, o padrão de casamentos divididos, casamentos rompidos, pessoas divididas. Não vou entrar nem na questão LGBTQ+, porque acho que não é necessário. Todo mundo sabe como isso é antinatural. No entanto, as coisas escalonaram, as coisas subiram de um nível onde deixaram-se a premissa de só isso daqui é ruim, só isso aqui é mal, mas a gente pode, até mesmo dentro do meio cristão, ou pseudo-cristão, como você quer dizer, você que é religioso ou não, isso é normal, isso faz parte, o divórcio, no recasamento, pessoas de diferentes idades se casando, que de
certa forma é um jugo desigual, e tudo isso vem dessa tentativa de fazer algo que nunca aconteceu anteriormente. É triste, é triste. É triste porque todos nós estamos engolindo isso de forma como se isso não nos afetasse, como se isso de forma natural, vamos assim dizer, se é que pode chamar isso de natural. Então, a ideia aqui nesse vídeo é chamar a atenção. Nós somos um produto de uma engenharia social, que é contra os padrões que Deus estabeleceu, o Criador estabeleceu. E que cada vez mais nós estamos dependentes e escravos, infelizmente, se continuarmos seguindo nesse rumo, nesse caminho. Se não houver um retorno, se não houver um desvio dessa direção, desse rumo que nós temos tomado como sociedade, a sociedade como nós conhecemos, ela vai deixar de existir. As pessoas vão deixar de nascer, casamentos não vão mais existir, né? Nascimentos também vão diminuir. E quase ninguém está prestando atenção nisso. Quase ninguém se importa, infelizmente. Bom, esse é um vídeo que eu achei até um pouco difícil de trazer, de abordar, porque trazem temas polêmicos. E eu espero que de alguma forma isso sirva como um alerta, isso sirva para te chamar para aquilo que realmente importa, porque nós temos que crer que enquanto a vida ainda é tempo, enquanto ainda estamos vivos, ainda há tempo de mudança, há tempo de restauração, há tempo de tomar o desvio, tomar o caminho de volta. Meu nome é Henrique Galeano e nós moramos no Brasil. E aqui termina mais um vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus.